E aí, pessoal, como vocês estão? Tudo certinho? Para quem ainda não me conhece, meu nome é Thiago Santos, eu sou estudante de medicina veterinária e sou completamente apaixonado por esse mundo das aves. E aproveitando isso, quero apresentar para vocês hoje que a gente inicia o nosso novo quadro aqui no canal. E através dele a gente vai conhecer algumas das maiores e mais lindas e espetaculares aves aí do nosso planeta. E hoje, iniciando o nosso projeto, vai ser alguém que vai abrir com chave de ouro aí esse quadro para nós, que é o espetacular cisne negro. Sou apaixonado por essa ave aí e vamos lá descobrir um pouquinho mais sobre ele então? Imagine um lago completamente tranquilo, a água quase sem movimento, e no meio dela uma ave deslizando lentamente. Seu pescoço é longo e elegante, seu bico vermelho intenso, mas existe uma característica que imediatamente chama a atenção. Suas penas são negras. Estamos diante de uma das aves aquáticas mais impressionantes do planeta, o cisne negro. Uma ave que parece ter saído de uma pintura, mas que esconde por trás de sua beleza uma história cheia de curiosidades. Ele pode formar casais extremamente unidos, pode viajar grandes distâncias, protege seus filhotes, consegue alcançar vegetação a quase 1 metro abaixo da superfície da água. E apesar de parecer tranquilo, quando precisa defender sua família, essa elegância pode dar lugar a um animal territorial e bastante determinado. Hoje nós vamos viajar até a Austrália para conhecer a vida do cisne negro. Como ele vive, o que ele come, como se reproduz, como cria seus filhotes e algumas curiosidades que fazem dessa ave uma das espécies mais fascinantes do mundo. Quando pensamos em um cisne, provavelmente a primeira imagem que aparece na nossa cabeça é de uma grande ave branca. E durante muito tempo, principalmente para os europeus, essa era praticamente uma verdade absoluta. Cisnes eram brancos, até que a exploração da Austrália revelou algo que parecia contradizer aquilo que muita gente acreditava conhecer. Existiam cisnes negros, e não apenas alguns indivíduos diferentes. Era uma espécie inteira. Seu nome científico, Cygnus atratus. Ele pertence à família Anatidae, a mesma grande família que reúne cisnes, gansos e patos. Mas não precisamos decorar nomes científicos para entender por que essa ave é tão especial. Basta olhar para ela. Um cisne negro adulto pode passar de 1 metro de comprimento. Sua envergadura, de uma ponta da asa até a outra, pode chegar perto dos 2 metros. E alguns machos podem ultrapassar os 8 quilos. Ou seja, por mais delicado que pareça nadando, é uma ave grande, muito grande. Existe um detalhe escondido em sua plumagem. Quando o cisne negro está nadando tranquilamente, praticamente tudo o que enxergamos é preto, mas quando ele abre as asas, surge uma surpresa. As grandes penas de voo são brancas e normalmente ficam escondidas quando as asas estão fechadas. É durante o voo que este contraste aparece com toda a força. O corpo negro, as asas parcialmente brancas e o bico vermelho. Talvez seja justamente esta combinação que torne essa ave tão diferente. A casa original do cisne negro é a Austrália, incluindo a Tasmânia. A espécie ocorre por grande parte do território australiano e é especialmente comum nas regiões sul. O cisne negro pode ocupar lagos, rios, pântanos, estuários, áreas costeiras e diferentes tipos de zonas úmidas. Pode viver em água doce, em água salobra e até em ambientes de água salgada. O mais importante é que o lugar ofereça alimento e condições adequadas. Existe uma característica interessante: o cisne negro não precisa permanecer a vida inteira no mesmo lugar. Quando as condições mudam, principalmente quando falta água ou alimento, grupos podem viajar grandes distâncias, procurando outro lugar, e muitas dessas viagens acontecem durante a noite. Enquanto durante o dia vemos aquela ave tranquila, descansando ou se alimentando, à noite ela pode estar voando quilômetros em busca de uma nova área.
Com o passar do tempo, o cisne negro também foi levado pelo ser humano para outros lugares do mundo. Hoje existem populações fora da sua área original, sendo a Nova Zelândia um dos exemplos mais conhecidos. Mas é a Austrália que essa ave realmente se tornou um símbolo. O cisne negro é tão ligado à história e à identidade australiana que aparece inclusive como símbolo oficial da Austrália Ocidental. Apesar do tamanho, a alimentação do cisne negro é relativamente simples. Ele é predominante herbívoro. Grande parte da sua dieta é formada por plantas aquáticas e algas. É aqui o pescoço enorme que deixa de ser apenas uma característica bonita. Ele funciona praticamente como uma ferramenta. Enquanto nada, o cisne consegue mergulhar a cabeça e o pescoço na água para alcançar as plantas mais baixas da superfície. Enquanto alguns momentos ele inclina praticamente todo o corpo, a cabeça desaparece, o pescoço mergulha e a parte traseira do animal fica para cima. Com o seu longo pescoço, ele consegue alcançar vegetação a aproximadamente a 1 metro de profundidade. Ele também pode sair da água para pastar. E é curioso observar a diferença na água. É extremamente elegante, parece deslizar. Em terra, a situação muda um pouco. Seu caminhar é bem menos gracioso. Mesmo assim, quando encontra vegetação disponível nas margens ou em pastagens próximas da água, ele aproveita. Pequenos animais, como alguns insetos, podem eventualmente entrar na alimentação, mas as plantas formam a base de sua dieta. Agora entramos em uma das partes mais interessantes da vida dessa espécie, a reprodução. Cisnes negros são aves monogâmicas e podem manter o mesmo parceiro durante muitos anos, frequentemente por toda a vida. E essa parceria não serve apenas para a reprodução. Existe cooperação, existe defesa do território, existe cuidado com os filhotes. O casal realiza comportamentos de corte e comunicação que ajudam a fortalecer esse vínculo. Existe inclusive um comportamento estudado pelos pesquisadores conhecido como uma espécie de cerimônia de triunfo. Os animais levantam o pescoço, movimentam o corpo e vocalizam juntos. Esses comportamentos ajudam na comunicação e no fortalecimento dos vínculos entre o casal e também pode aparecer em situações territoriais. É quase como se o casal estivesse reafirmando: nós estamos juntos e esse território é nosso. Durante a época de reprodução, aquela ave tranquila que vemos deslizando pelo lago pode mudar bastante de comportamento, principalmente quando existe um ninho ou filhotes por perto. Se você imagina que uma ave tão elegante construiria um ninho igualmente perfeito, talvez se surpreenda. O ninho do cisne negro pode parecer uma grande pilha de vegetação. São utilizados materiais como juncos, gramíneas e outras plantas disponíveis no ambiente. O casal pode construir um ninho em pequenas ilhas ou até mesmo sobre estruturas de vegetação que ficam praticamente flutuando na água. E não estamos falando de um pequeno ninho escondido, viu? Para sustentar uma ave dessa estrutura e deste tamanho, a estrutura do ninho precisa ser grande. Depois vem a postura. Uma fêmea pode colocar vários ovos e algumas posturas chegam a ter até 10 ovos. A incubação dura aproximadamente 5 a 6 semanas. E existe outro detalhe importante: os dois adultos participam do choco. O pai e a mãe estão envolvidos na reprodução e, posteriormente, no cuidado dos pequenos. E então, depois de semanas de incubação, começam os nascimentos. Mas existe uma coisa muito interessante: os filhotes não nascem pretos como os adultos. Eles chegam ao mundo coberto por uma penugem acinzentada. São pequenos, fofos e completamente diferentes daquela ave negra imponente que um dia irão se tornar. Esses filhotes são chamados de cygnets, em inglês. Pouco depois de nascerem, já começam a acompanhar os pais na água. Eles conseguem nadar e começam a se alimentar muito cedo. Isso é fundamental, porque para uma ave aquática permanecer completamente indefesa dentro de um ninho por muito tempo poderia ser perigoso.
Então, rapidamente, aquela família começa a se deslocar. Normalmente, vemos um adulto à frente, os pequenos os seguindo atrás e logo mais atrás um outro adulto. Aqui aparece o outro lado do cisne negro. Se alguém observar apenas um cisne nadando de longe, pode imaginar um animal completamente pacífico, mas tente ser uma ameaça para seus filhotes, aí a história muda. Durante a reprodução, os adultos podem defender o território contra outros animais. Eles usam a postura corporal, vocalizações e movimento das asas para intimidar possíveis ameaças. O pescoço fica erguido, as penas podem ser levantadas, as asas se abrem e o animal que segundos antes parecia extremamente delicado passa a parecer muito maior. Isso acontece porque os ovos e filhotes enfrentam perigos naturais. Aves de rapina, corvos, mamíferos e outros predadores podem atacar os ovos ou animais mais jovens. Por isso, o investimento dos pais na proteção da ninhada é importante. E conforme os pequenos crescem, começam lentamente a adquirir as características dos adultos. Mas essa transformação não acontece de um dia para o outro. Os jovens permanecem mais acinzentados durante uma parte da juventude. A plumagem adulta começa ali a aparecer com o tempo e leva um certo tempo para realmente eles se tornarem totalmente negros. Agora vem uma pergunta muito interessante. Se os dois são negros, como diferenciar macho e fêmea? Não é tão simples quanto acontece em espécies nas quais cada sexo possui uma cor diferente. No cisne negro, macho e fêmea são muito parecidos, mas normalmente o macho é maior. Pode ter corpo mais pesado, pescoço maior e outras diferenças de tamanho. Mesmo assim, olhando rapidamente os dois animais isolados, a identificação pode ser muito difícil. Em inglês, existe uma denominação tradicional diferente para cada sexo. O macho pode ser chamado de Cub e a fêmea de Pam. Mas, independentemente do nome, os dois têm papel importante na criação da família. Essa pergunta pode parecer estranha, mas, vendo uma ave daquele tamanho, muita gente se pergunta: o cisne negro realmente consegue voar? E a resposta é sim, e muito bem. Sua envergadura pode chegar perto dos 2 metros, mas existe um problema. Colocar um corpo tão grande no ar exige espaço. O cisne negro não simplesmente bate as asas e sobe verticalmente como uma ave pequena. Ele precisa de uma espécie de pista. Por isso, áreas abertas de água são importantes. Ele começa a correr pela superfície, as patas batem na água, as asas enormes começam a ganhar velocidade até que finalmente o corpo deixa a superfície. E aquela ave pesada se transforma em um verdadeiro voador. Em deslocamentos, grupos podem percorrer grandes distâncias e, como já falamos aqui, algumas dessas viagens acontecem durante a noite. O cisne negro também não é uma ave silenciosa. Ele utiliza diferentes vocalizações e sinais corporais. Pode emitir chamados durante o voo, pode vocalizar para o parceiro, pode utilizar sons em suas áreas territoriais e também pode sibilar quando se sente ameaçado. Mas a comunicação não depende apenas da voz. A posição do pescoço, a abertura das asas, a postura corporal, tudo pode transmitir informação. Para outro cisne, esses movimentos podem significar: ei, estou aqui, esse território já está ocupado, fique longe, ou simplesmente fazer parte da comunicação entre os parceiros. Outra curiosidade impressionante está relacionada à longevidade. Existem regiões de cisnes negros chegando décadas de vidas, com registros máximos próximo de 40 anos. É bastante tempo para uma ave. Imagine um animal vivendo durante décadas, formando casal, criando diferentes ninhadas, mudando de áreas conforme a disponibilidade de água e repetindo esse ciclo por muitos anos. Mas é importante lembrar que a vida na natureza não é fácil. Filhotes enfrentam predadores, ambientes podem secar, a disponibilidade de alimento muda, doenças existem e atividades humanas também podem modificar as áreas úmidas utilizadas por essas aves. Talvez nenhuma curiosidade sobre essa ave seja tão famosa quanto essa.
Durante muito tempo, para muitos europeus, dizer que existia um cisne negro seria praticamente como falar de algo impossível. Todos os cisnes conhecidos por eles eram brancos, então veio o contato europeu com a fauna australiana. E lá estavam eles, cisnes negros reais. Hoje, a expressão cisne negro acabou se tornando uma metáfora conhecida para acontecimentos extremamente inesperados. É interessante pensar que uma simples ave conseguiu representar uma ideia tão poderosa. Às vezes, acreditamos que alguma coisa é impossível, simplesmente porque ainda não a vimos. E lembra das penas brancas? Esse talvez seja um dos detalhes mais bonitos da espécie. Enquanto o animal está parado, elas ficam praticamente escondidas. É como se existissem duas versões do mesmo cisne. Na água, um corpo quase completamente negro. No céu, um contraste aparece. As grandes penas brancas das asas ficam expostas durante o voo. Então aquele animal, que já era bonito na água, muda completamente quando abre as asas. Apesar de todas as mudanças ambientais que acontecem no mundo, atualmente o cisne negro não é considerado uma espécie globalmente ameaçada. Sua classificação internacional é de pouco preocupante. Isso não significa que os ambientes onde vivem possam ser ignorados. Áreas úmidas são ecossistemas extremamente importantes. Poluição, alteração na qualidade da água e perca de habitat pode afetar as aves aquáticas. Proteger um lago, um pântano ou uma área alagada não significa proteger apenas os cisnes. Significa conservar todo um conjunto de plantas, peixes, insetos, anfíbios, aves e outros organismos que dependem daquele ambiente. Antes de terminar, vamos lembrar algumas coisas incríveis sobre o cisne negro. Ele é nativo da Austrália. Seu nome científico, Cygnus atratus. Pode ultrapassar 1 metro de comprimento. Sua envergadura pode chegar perto dos 2 metros. Apesar da aparência praticamente negra, possui grandes penas brancas escondidas nas asas. É predominante herbívoro. Seu longo pescoço permite alcançar vegetação aproximadamente a 1 metro abaixo da superfície. Pode viver em ambientes de água doce, salobra e salgada. Pode viajar grandes distâncias, procurando água e alimento. Alguns deslocamentos acontecem durante a noite. Machos geralmente são maiores que as fêmeas. Os casais são monogâmicos e podem permanecer juntos durante muitos anos. Pai e mãe praticam a criação dos filhos juntos. Uma postura pode chegar até 10 ovos. Os filhotes nascem acinzentados. E apesar de toda aquela aparência tranquila, um casal protegendo seu ninho não é um animal que você gostaria de provocar. Talvez seja justamente isso que torne o cisne negro tão fascinante. Ele parece simples quando observado de longe. Uma ave negra deslizando sobre a água. Mas quando conhecemos sua história, descobrimos muito mais. Uma ave capaz de percorrer grandes distâncias, um animal adaptado a diferentes ambientes aquáticos, pais que trabalham juntos para criar seus filhotes, casais que podem permanecer unidos durante anos, uma plumagem que esconde penas completamente brancas e uma espécie tão inesperada para quem primeiro o conheceu, que o seu próprio nome acabou se transformando em uma expressão usada no mundo inteiro. No meio das águas da Austrália, o cisne negro continua fazendo aquilo que seus ancestrais faziam há incontáveis gerações, nadando, voando, formando casais, criando filhotes e provando que a natureza não precisa de cores extravagantes para criar algo extraordinário. Às vezes, preto e branco são mais do que suficientes. Este é o cisne negro. E para você que chegou até aqui, deixe nos comentários qual animal, qual ave mais você gostaria de ver aqui no canal. Deixe seu joinha, não se esqueça de se inscrever. Um beijão e até a próxima!